Obrigada, Gabriel. E nós temos o professor João Amorim, professor de internacional. Tudo certo agora, né, professor? Parece que sim, Marília. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Falando ainda sobre, né, a ofensiva que nós tivemos esse último final de semana, a que ponto essa escalada ela pode chegar, já que durante esses dias, principalmente durante a Assembleia da ONU, nós ouvimos muito falar em um cessar desse conflito. O que pode acontecer com esse novo ataque que teve neste final de semana? Olha, a escalada das tensões. Tivemos drones abatidos pela Força Aérea da Polônia em invasão ao seu espaço aéreo e uma preocupação que a União Europeia vem manifestando já há algum tempo ao longo desse conflito, de que as intenções do Kremlin não sejam simplesmente ficar com a região do Donbass ou com o território, controlar o território da Ucrânia, mas que acabe se expandindo para outros países do entorno da região. Gabriel. Professor, eu gostaria de perguntar sobre o futuro em relação à negociação, porque hoje se tem um certo ceticismo em relação ao fim do conflito, porque lá há pouco mais de um mês atrás parecia que estava se caminhando para uma resolução. O presidente Trump recebeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no território ali no Alasca. Houve essa conversa, depois houve uma conversa com Zelensky. Mas me parece que em relação a territórios, a Rússia tem essa prerrogativa de querer, de achar que pode pedir parte do território ucraniano, e aí esse talvez seja o maior impasse. O senhor compartilha desse ceticismo em relação à resolução desse conflito? Bom dia, Gabriel. Sim, não parece que o presidente Putin esteja disposto a encerrar o conflito nos termos da sociedade proposta pelo presidente Trump, em relação a terras raras, em relação a outros ativos econômicos da Ucrânia. E por mais que isso possa parecer estranho, e né, absolutamente ilegal, que duas potências negociem a divisão de um território, a revelia do povo desse território, né, não me parece que o presidente Putin vá aceitar essa proposta à sociedade pelo presidente Trump, porque o interesse, desde o início, sempre foi controlar regiões de interesse estratégico para a Rússia, independentemente do que a OTAN pensa, do que a União Europeia pensa e, sobretudo, do que os Estados Unidos pensam. Professor, em relação ao armamento que foi utilizado, né, nós tivemos mísseis em conjunto com nesses ataques massivos, né, que foi mísseis, drones em conjunto com mísseis, nesse ataque massivo. Isso aí pode significar que houve uma mudança no modo de operar em relação a esse conflito? Eu acredito que sim, não apenas com relação ao armamento, mas com relação aos alvos. Né? Os ataques foram direcionados a Kiev. Me parece que Moscou está querendo desestabilizar e encerrar de uma vez por todas toda a possibilidade de resistência e de estabilidade do governo Zelensky. Então, me parece que há uma mudança de planos e seja essa mudança que altera e aumenta as preocupações da União Europeia com a possibilidade de expansão desse conflito. Professor, uma outra dúvida que surge é porque, em relação ao governo Trump e a sua capacidade de resolver conflitos. A gente sabe que durante a campanha, Trump bateu bastante no governo Biden durante, principalmente os debates, falando que se ele estivesse no governo, esse conflito nem teria começado, e depois falando que ia resolver o conflito rapidamente. E uma das críticas que o presidente Trump fazia era em relação aos gastos que o governo Biden teve porque, obviamente, ajudou, deu apoio financeiro à Ucrânia, apoio armamentista também à Ucrânia nesta guerra. O senhor acha que ele está nessa sinuca de bico, se a gente pode chamar assim, porque ele está pressionado, o tempo está passando, já fazem 10 meses praticamente de governo, e ele ainda não vê, não consegue pelo menos ter uma possível visão, né, de fim desse conflito. É uma pressão que a diplomacia americana sofre no governo Trump? Não apenas é uma pressão, Gabriel, como é a prova de que na diplomacia as bravatas,
os anúncios, os esquemas de vendedor não funcionam. As negociações elas têm que ser contínuas, elas têm que ser conduzidas dentro da realidade diplomática e da possibilidade geopolítica. Tem um conhecido meu, um grande conhecido meu, que diz que não adianta roncar grosso para depois ter que piar fino. Não adianta chegar na Assembleia Geral da ONU e dizer que encerrou 7 guerras quando se olha pela janela e os conflitos continuam em andamento, né? Então, eu acho que sim, há uma pressão, sobretudo na política interna americana, com relação a essas bravatas anunciadas na campanha e ao longo desses 10 meses de governo, praticamente, né? Todas as propostas, todos os gestos do presidente Donald Trump foram infrutíferos no sentido de encerrar, de ter um cessar-fogo na Ucrânia. Assim como na Palestina, em Gaza, né? O genocídio e a limpeza étnica em Gaza. Então, eu acho que essa pressão ela tende a aumentar e se somar com as pressões civis das condições internas conflituosas dentro dos Estados Unidos da América. Professor, na última sexta-feira, o Benjamin Netanyahu, ele fez algumas críticas ao grupo do Hamas. Ele acabou sinalizando que palestinos compactuam com a ofensiva de Israel. O senhor pode avaliar essa afirmação que Netanyahu fez? Olha, mais uma vez, a gente se debruça sobre a questão das bravatas e do poder do discurso, né? Da força do marketing, vamos dizer assim, em torno dos interesses políticos. O discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU foi, de acordo com as palavras proferidas, uma arrogância e uma comprovação de que ele está totalmente deslocado da realidade e com interesses políticos e econômicos próprios, ele e seu governo. Quando se olha para a realidade em Gaza, né, e se vê o histórico de toda essa relação do próprio Benjamin Netanyahu com o Hamas, se você recuperar falas do Benjamin Netanyahu, o próprio Netanyahu dizia que Israel precisava financiar o Hamas para que ele continuasse desestabilizando a autoridade palestina, desestabilizando a região, né? Então, o Netanyahu ele se apega fortemente a toda e qualquer possibilidade de discurso, de diversão da imagem real do conflito em Gaza. Professor João Amorim, que é professor de Direito Internacional da Unifesp, muito obrigada por nos atender, as portas estão abertas. Obrigado.